Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, com as principais informações do Brasil e do mundo. Nos últimos 2 dias a gente não teve o ICL Urgente por causa da cobertura especial feita pelo ICL com a equipe em Brasília, espalhada por todo o país, repórteres em frente ao STF, num julgamento que transformou Bolsonaro em réu pela tentativa de golpe de Estado. Mas voltamos hoje com o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente, lá na redação do ICL, com as atualizações de notícias, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Muito bem. Boa tarde para você que mora nesse país em que a Polícia Federal já avalia como bloquear possíveis rotas de fuga de Jair Bolsonaro, se ele de fato for condenado à prisão. Do que nós estamos falando? Você já deve imaginar, né? Mas tem essa manchete aqui de agora a pouco no G1. Olha aí. Investigadores avaliam as rotas de fuga e possíveis destinos para o Bolsonaro caso a prisão seja decretada. É claro que tem que se esperar o processo, o julgamento, isso deve avançar até o fim do ano, a não ser que o Bolsonaro apronte. E aí seja necessária uma prisão preventiva, né? Esse é um dos destaques do noticiário de hoje, no dia seguinte do julgamento em que o ex-presidente e mais 7 auxiliares, incluindo 3 generais e um almirante, foram transformados em réus pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou pedir para a Laura, lá da nossa redação, trazer mais informações sobre isso. Laura, o pessoal no jornalismo já está atrás, né, as nossas equipes e de outros órgãos de imprensa, desta informação, se a Polícia Federal está preparada para uma possível fuga de Jair Bolsonaro. Laura. Rodrigo, de acordo com o blog da Sadia, os investigadores da Polícia Federal e os ministros do Supremo têm traçado cenários para uma possível fuga do Jair Bolsonaro, aí caso ele tente escapar, caso ele seja preso, né, como você falou, condenado por tentativa de golpe de Estado. O primeiro cenário que a Polícia Federal aí está imaginando é uma fuga por terra, em que ele tentaria atravessar a fronteira da Argentina e aí depois ele partiria para os Estados Unidos. Isso porque ele tem ele é aliado, né, do presidente da Argentina, Javier Milei, e também do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os investigadores da Polícia Federal, inclusive, admitiram que não é possível fiscalizar toda a fronteira do Brasil com a Argentina, então talvez seria possível aí o Jair Bolsonaro tentar atravessar a fronteira por terra. Um segundo cenário seria tentar atravessar por jatinho, e aí ele iria para a Argentina também e depois ele partiria para os Estados Unidos de novo. Mas vale ressaltar que o ex-presidente, agora réu, ele já deixou claro que ele não vai tentar, não pretende aí deixar o Brasil, né, Rodrigo? O que ele diz, a gente não deve levar muito em conta. Faz muito bem a Polícia Federal se de fato está preparada para traçar as possíveis rotas de fuga. E a Laura resumiu aqui para a gente. Argentina e depois Estados Unidos. A Argentina pode ser de carro, atravessando a fronteira, com uma carteira de identidade, não precisa do passaporte, e depois de lá, protegido pelo Milei, jatinho para os Estados Unidos. Eu acrescentaria uma outra possibilidade, direto para a Embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília. Mas a Polícia Federal, essa é a apuração da Andréa Sadi, tem outros colegas nossos também no encalço dessa informação, de que o Bolsonaro pode estar planejando, não para agora exatamente, mas um pouco mais para adiante, esta fuga, né? Aliás, a nossa chamada hoje é isso, né? Uma família em fuga. Tem a família busca-pé e, no caso dos Bolsonaro, é a família que dá no pé. E por que nós estamos falando disso? Porque o Jair não é o único que pode escapar do Brasil, né? A gente teve o Eduardo Bolsonaro já permanecendo nos Estados Unidos e daqui a pouco vamos trazer informação sobre o Léo Índio, o sobrinho do Jair Bolsonaro, que também deu no pé para a Argentina. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, é a informação de hoje. Léo Índio, sobrinho de Jair, acusado por tentativa de golpe também, apareceu na Argentina. Já mais informações, porque agora eu vou para a repercussão internacional da decisão tomada ontem pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não é sempre que um presidente, numa democracia importante no Ocidente, vira réu por tentativa de dar um golpe de Estado com apoio militar. Vamos para a repercussão aqui, começando pelos nossos vizinhos. Na Argentina, o jornal Clarín trouxe a informação já na capa. Aqui, ordenam processar Bolsonaro pela tentativa de golpe contra Lula. É uma chamada aqui no meio da página e na
nas páginas internas, a gente pode ir para as páginas internas do Clarim, você tem 2 páginas com destaque para isso. Do lado de lá, ó, a Corte Suprema do Brasil ordenou processar Bolsonaro por organizar um complô golpista contra Lula, e uma fotografia de ontem, daquele momento em que o Bolsonaro parecia bastante alterado, né, naquela coletiva no Senado que nós acompanhamos ao vivo, aqui inclusive no ICL, com a presença da Heloísa Vilela, lá em Brasília. E ao lado o Flávio Bolsonaro com uma cara um pouquinho mais serena, talvez já planejando. Será que eu também vou ter que fugir? O Flávio tem mandato lá no Senado. Do lado direito, os 5 graves delitos que imputou o tribunal a Bolsonaro. Estamos falando do Clarim, principal jornal conservador argentino, mas que fez uma cobertura nada simpática ao Bolsonaro. É um jornal de direita, tá? Seria como a Folha de São Paulo, lá da Argentina. E aqui ao lado um perfil do Bolsonaro com esse chapelão de cowboy, sei lá do quê, e ao lado, e embaixo o título, um outsider provocador e com nostalgia da ditadura, a cobertura bastante completa do principal jornal argentino sobre a transformação de Bolsonaro em réu por tentativa de golpe de Estado. Jornal chileno, vamos para a próxima, o jornal chileno El Mercúrio também trouxe na capa, eu até coloquei aqui a setinha, porque esse trouxe mais embaixo a informação, está aqui embaixo, ó. Suprema abre julgamento de Bolsonaro, primeiro ex-mandatário processado por tentativa de golpe. É o destaque do jornal chileno, também um jornal conservador chileno, destacando o que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos agora para a Europa, jornal El País, né? Talvez o principal jornal hoje da Europa, né, ou um dos principais, trouxe na primeira página, no alto da página, dando bastante destaque, é a principal, fora o noticiário local, lá da política local, a principal notícia aqui do lado direito, no alto da página, é o Bolsonaro. Bolsonaro vai a julgamento por encabeçar uma tentativa de golpe de Estado. O Supremo brasileiro moveu a causa ao ex-presidente por unanimidade, né? Abriu a causa, abriu a ação por unanimidade. Eu estou traduzindo aqui, né, assim, ao vivo. El País. E lá dentro, olha, uma página inteira na área nobre do jornal. Bolsonaro será julgado por liderar uma tentativa de golpe de Estado contra Lula, e o Bolsonaro também naquela coletiva, com óculos um pouco torto, tentando entender, né, acertando a mira do que ele pode fazer daqui para frente. Houve destaque também em outros jornais europeus. Vamos para a próxima. Outro jornal europeu, acho que agora pela ordem, é o Le Monde, principal jornal francês. Esse aqui está em inglês, né, porque vem do site do Le Monde. O Le Monde é francês, mas aqui a gente foi buscar, não sei por que acabou vindo a versão em inglês, né? O Bolsonaro vai a julgamento pela tentativa de golpe, é o destaque do Le Monde. E temos também, do outro lado do Atlântico, no New York Times, manchete do New York Times, Jair Bolsonaro vai a julgamento no Brasil por tentativa de golpe. E temos uma fotografia aqui de uma das manifestações golpistas, provocativas, de Jair Bolsonaro nos últimos dias, né? Então, são os destaques que a gente tem internacionais. E eu vou agora chamar de novo a Laura Couto, porque a gente tem destaque que veio de fora do Brasil, mas do presidente brasileiro. Laura Couto, presidente Lula do Japão, falou sobre a abertura, né, desta ação penal, já que agora Bolsonaro se transformou em réu. Laura, com você. Pois é, Rodrigo, Lula comentou sobre essa decisão do Supremo de ontem. Ele disse, abre aspas, é visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país e é visível que ele tentou contribuir para o meu assassinato. Muito forte aí essa fala. Ele também disse que espera que o Bolsonaro tenha a presunção de inocência que ele não teve e que o Bolsonaro, que não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado e é um golpe de Estado que está sendo julgado. E que ao invés de chorar, que o Bolsonaro caia na realidade e saiba que cometeu um atentado contra a soberania do país. O Lula ainda disse que não adianta o Bolsonaro ficar pedindo anistia antes do julgamento, porque quando ele pede anistia, ele já está assumindo que ele é culpado. Então aí essas duas falas aconteceram aí quando o Lula estava no Japão, como você mencionou, Rodrigo. Portanto, o Lula, numa fala bastante forte, falando claramente, abertamente, que o Bolsonaro chegou a planejar, né, pelo menos participou do planejamento do que poderia ser o assassinato do presidente eleito, àquela altura, o presidente Lula e o vice Alckmin, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a viagem de Lula ao Japão, na verdade à Ásia, né? Ele foi ao Japão e agora já saiu do Japão, se dirige para o Vietnã. Acho que temos imagens aqui, olha, essa aqui foi o momento da chegada do Lula, mas ele passou, foi uma viagem
relativamente rápida pelo Japão e que ficou, de certa forma, ofuscada pelo noticiário do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Mas daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Importante, o Lula foi com uma comitiva de políticos, presidente do Senado, presidente da Câmara, devem ter conversado bastante sobre a ideia de anistia que o Bolsonaro quer e o Lula e o governo não querem. Então, Alcolumbre e Hugo Mota devem ter conversado muito com o Lula também sobre as questões políticas do Brasil. Tiveram bastante tempo no voo do Brasil até o Japão. Vamos voltar a falar do julgamento por golpe, pela tentativa de golpe de Estado, porque ontem 8 personagens foram transformados em réus. A gente já sabe quais são, né? O Bolsonaro e os 7 mais próximos. Só que a gente já tem mais 3 núcleos golpistas com o julgamento da admissibilidade marcados, né? Os julgamentos marcados. Então, para saber se vão transformar em réus também esses aqui. O primeiro desses núcleos é o Núcleo Militar e de Ações Táticas, que tem 12 integrantes. Estão os nomes aqui na tela. Eu não vou ler todos os nomes, mas se você quiser olhar aqui na tela, então esse é o núcleo operacional das ações táticas e militares. Eu chamaria toda a atenção do mundo para esse primeiro nome do lado esquerdo. Esse é um general Estevan Teófilo Gaspar de Oliveira. Aqui está só Estevan, mas ele é conhecido como general Estevan Teófilo. Sabe o que ele era, o general Estevan Teófilo? Ele era simplesmente o comandante do Comando de Operações Terrestres e estava sob a guarda dele aquele batalhão dos Kids Pretos, de operações especiais. Ele tinha a função de, se o golpe desse certo, dar todo o apoio de tropa para consolidar o golpe de Estado. Então, ele e esses outros 11 que estão aqui, todos militares, terão a sua decisão, se viram réus ou não, nos dias 8 e 9 de abril, logo, logo. Então, o Supremo logo pode transformar mais 12 desse núcleo também em réus. A gente agora pode virar a página, que a gente tem mais um núcleo importante, é o núcleo do gerenciamento, por assim dizer, gerenciamento de ações golpistas. Aqui tem nomes, alguns deles mais conhecidos. Silvinei Vasquez era o comandante da Polícia Rodoviária Federal. Você lembra o que ele fez no segundo turno de 2022? Trancou as rodovias. Está nesse núcleo aqui que vai a julgamento. General Mário Fernandes, também um general importante nas operações golpistas, naquele núcleo. Lembram? Punhal Verde e Amarelo, Grupo Copa 2022, que a Polícia Federal descreve muito bem no seu relatório final. Esses dois estão nesse núcleo do gerenciamento golpista. E além deles, Marília Ferreira de Alencar, que foi diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres, Fernando de Souza Oliveira, delegado da PF, Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e assessor do Palácio, no Palácio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse Marcelo Câmara não aparece muito, mas é um personagem central, operava ali dentro do Palácio ao lado do Bolsonaro. E Felipe Garcia Martins Pereira, é o único que não é militar. Não, tem também a Marília, que também não é militar. O Felipe Martins é aquele que já fez gesto considerado nazista e tal, um operador aí da extrema-direita bolsonarista. Esse núcleo de número 2 vai a julgamento dias 29 e 30 de abril. Então vocês percebem que a gente já tem vários núcleos aí que vão ser julgados também para completar 34 pessoas. Por enquanto, só 8 viraram réus. E temos um terceiro, com o julgamento previsto também para o mês de maio, 6 e 7 de maio, que é esse que está aqui na tela. Ailton Gonçalves, Ângelo De Nicoli, Carlos César Rocha, Jean Carlos Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida e Marcelo Araújo Bormevê, talvez nomes menos importantes, mas que tiveram também influência nessa operação golpista, segundo a Polícia Federal. Todos esses núcleos podem ser, tem personagens que podem ser transformados em réus nas próximas semanas. A gente fica de olho nisso tudo, porque foi só o começo ontem, gente, foi só o começo. Tem vários outros núcleos de golpistas para serem transformados em réus. Bom, a coisa não está indo mesmo muito bem para os golpistas, não é? Vamos voltar à nossa redação com a Laura Couto, que tem mais atualizações sobre isso. Eles querem anistia. Laura, qual é a notícia que nós temos de hoje?
Rodrigo, alguns interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Motta, disseram que no momento a chance dele pautar no plenário o PL da anistia para os golpistas do 8 de janeiro é de 0. O motivo seria porque o Hugo Motta acredita que isso ia causar um desgaste na relação com o presidente Lula, com quem ele tem se aproximado bastante. Mas os aliados do Bolsonaro, eles estavam com a expectativa de aprovar o PL da anistia ainda na primeira quinzena de abril, mês que vem, né, Rodrigo? Exatamente. Então, eles têm essa pressão para aprovar. Quando você fala PL, é projeto de lei, não é o partido PL, Partido Liberal. É o projeto de lei da anistia. Eles têm essa expectativa. O Hugo Motta anda dizendo, através de interlocutores, que não vai pautar. A extrema-direita está pressionando para que ele paute. Tem uma reunião prevista para a próxima terça-feira. Portanto, Hugo Motta, que está na Ásia com o Lula, volta de lá já com essa decisão tomada. Se vai pautar ou se não vai. E aí, terça da semana que vem, a gente fica sabendo. A nossa manchete, nesse momento, chance 0, Motta diz que não irá pautar o projeto da anistia, mas vamos esperar, porque ele foi eleito com votos também da extrema-direita. Então, pode ser que faça um gesto para lá, para cá, ensaboando e ficando no meio do caminho. Eu acho que é o mais provável, não vai talvez renegar totalmente a anistia para não incendiar totalmente o clima com os bolsonaristas. Bom, quem é que não está nada feliz com o que está acontecendo no país? Muita gente, a bancada bolsonarista, a família Bolsonaro, os apoiadores, mas especialmente o deputado Marcel Van Hatten. Né? Marcel Van Hatten. Em sua fala no plenário hoje, ele fez ataques diretos, pessoais, a Lula e Alexandre de Moraes. Chamou os dois, como está aqui na manchete de O Globo, de cruéis e covardes. Cruéis e covardes. Defendeu a anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Afirmou que Lula e Moraes são cruéis e disse que a organização que está no STF é mafiosa. Foi a expressão usada pelo deputado que ofendeu, partiu para o confronto aberto com Alexandre de Moraes e com o presidente Lula. Ele ainda acusou a corte de chantagear a classe política inteira no Brasil. Não entendi. Por que está chantageando? Porque está colocando limites nas emendas? É isso, Van Hatten? Isso é chantagem ou é tentar esclarecer e impedir maracutaia, como a turma do PL, que nem é o partido dele, ele é do Partido Novo, mas é aliado, é da extrema-direita do mesmo jeito, né? Então, cruéis e covardes. Não é cruel fazer um plano de golpe de Estado que prevê o assassinato do presidente, do vice e do juiz Moraes? Isso não é crueldade nem covardia, Van Hatten? Não é covardia nem crueldade arrebentar a sede dos 3 poderes? Não é crueldade nem covardia manter acampamentos na frente dos quartéis, prevendo golpe de Estado? Com a força do Exército, desconhecendo as urnas? Tem que ver quem é cruel e quem é covarde no entendimento das pessoas, principalmente dos democratas aqui no Brasil. Bom, falando em crueldade e covardia, vamos falar ainda da família Bolsonaro. Eduardo, o Dudu Bolsonaro, fechou misteriosamente a empresa que ele mantinha no Texas, nos Estados Unidos. E fez isso no mesmo dia que outra empresa do seu sócio, chamado Paulo Generoso, atenção, também foi fechada. Tudo aconteceu nos Estados Unidos. Vamos à redação, matéria de hoje, hein? Quem trouxe essa informação de hoje foi o Jamil Chad e quem atualiza para a gente é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, a empresa Brás Global Holding, que estava no nome do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, foi aberta no começo de 2023, justamente quando Jair Bolsonaro estava no país, logo depois que ele perdeu as eleições para o Lula. A empresa foi fechada um ano depois, no dia 18 de abril de 2024, no mesmo dia em que também foi fechada as atividades de uma outra companhia, a Liber Group Brasil. Mas a coincidência, Rodrigo, é o seguinte: as duas empresas tinham participação do Paulo Generoso, que você citou, que é o influenciador e empresário que esteve nos acampamentos em frente aos quartéis e participou do 8 de janeiro. E outra coincidência é que as empresas estavam registradas no mesmo endereço no Texas. Agora, uma terceira que eu vou trazer para você é que a Brás Global Holding, além do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Generoso, tinha um terceiro sócio, que é o André Porciúncula Esteves. Ele ocupou, Rodrigo, por alguns meses a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura durante o governo Bolsonaro. E era ele quem administrava aí, por exemplo, todos os recursos da Lei Rouanet, Rodrigo. Muito bem, essa matéria que a Laura
Laura resumiu aqui para a gente, eu vou até virar para cá para a gente colocar de novo a matéria na tela, a manchete, é a manchete do Jamil Chad do UOL. Se a gente puder colocar aqui de novo, porque esta matéria do Jamil Chad fala de 2 empresas e 3 personagens. Só para a gente entender bem, porque são vários nomes, né? 2 empresas. Quais são as empresas que foram abertas no comecinho de 23 e fechadas em 2024 no mesmo dia? Brás Global Holding. Eduardo Bolsonaro é sócio, o Porciúncula, André Porciúncula é sócio, o Paulo Generoso também é sócio. E uma segunda empresa, Liber Group Brasil, em que só os outros 2, fora o Eduardo Bolsonaro, são sócios, Porciúncula e o Generoso. Elas são fechadas no mesmo dia. Quem é o Paulo Generoso? A Laura já falou um pouquinho sobre ele. Ele participou do movimento República de Curitiba, era um entusiasta da Lava Jato, né? Um homem ligado à extrema-direita bolsonarista, foi para a porta de quartel e pediu que não fosse reconhecido o resultado das eleições. Esse é o Paulo Generoso, muito generoso, olha ele com vinho na mão, sócio do Eduardo Bolsonaro. A gente não entende bem por que as empresas foram abertas e fechadas e por que as 2 fechadas no mesmo dia. Bom, a princípio não há crime, mas é uma coincidência, né? Abrir empresa e fechar empresa não tem crime nenhum. Mas as 2 nos Estados Unidos, e elas foram abertas quando o Bolsonaro, Jair, escapuliu para lá, para não passar a faixa para o Lula e, sei lá, né, para talvez decidir o que fazer com as joias, com aquilo tudo que ele carregava nas malas. Será que essas empresas receberam algum recurso proveniente do Jair? Não, a gente não sabe. Estou fazendo perguntas aqui, mas é coincidência. Bom, e o outro, eu falei aqui do Generoso, e o André Porciúncula? André Porciúncula Esteves, a Laura citou rapidamente esse personagem aí também, é um dos sócios. Esse cara é policial militar na Bahia, foi, né? Ele aí, ó, amigão do Jair, André Porciúncula, e cuidava no Ministério da Cultura da grana da Lei Rouanet. Aprovar os projetos da Lei Rouanet, que eles sempre falaram mal, mas a gente sabe que a direita, quando pôde, usou. E ele era o operador disso. E vai para os Estados Unidos e se torna sócio do Eduardo Bolsonaro. Coincidências apenas. Queria chamar a atenção também a revista Fórum, né? Tem o canal da Fórum e tem o site da revista Fórum. Trouxe uma matéria bastante interessante, assinada pelos jornalistas Luiz Carlos Azenha e Plínio Teodoro. Eles avançam um passo a mais. Eles falam destas empresas aqui e conseguiram descobrir pelo menos uma movimentação financeira da empresa do Eduardo Bolsonaro. R$800 mil de empréstimo. Saiu da empresa do Eduardo Bolsonaro e foi para a empresa chamada Venture Expansion, em julho de 2023. Quem é o dono dessa Venture Expansion? Roderick Venture. O empréstimo foi pago no ano seguinte, em 6 de fevereiro de 2024, um pouco antes do Bolsonaro e os amigos dele fecharem as 2 empresas. Será que eles fizeram isso só para essa operação triangular? O dinheiro sai daqui, vai para lá, volta? É outra questão que nós deixamos em aberto, não estamos acusando ninguém, porque aqui no caso é 2 empresas abertas e fechadas, mas o Jamil Chad vem ao vivo no Série Notícias Segunda Edição com mais informações e mais detalhes sobre as estranhas operações financeiras de Dudu Bolsonaro nos Estados Unidos. Por último, um destaque desta matéria aqui, para mostrar que o Paulo Generoso, além de generoso no nome, era um ativista do golpe. Aqui ele troca mensagens com um outro amigo e diz assim: os generais têm 10 dias para decidir quem irá para a cadeia, Bolsonaro ou Alexandre de Moraes, e terão que se explicar para o povo depois. Fica a dica. Isso ele postou em 2022. Mais ou menos acertou, né? Porque agora os generais estão indo para a cadeia. Mas para mostrar o naipe desse sujeito. Ainda sobre a família Bolsonaro, eu prometi que nós íamos falar. Saímos agora das empresas estranhas e vamos para um personagem estranho, né? Outro integrante da família Bolsonaro apareceu fora do Brasil. O Léo Índio, Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrinho do Jair e muito amigo do Carluxo. Está aí na fotografia, com o olho aí meio vermelho, no dia das manifestações de 8 de janeiro. Ele afirmou estar na Argentina há 22 dias com medo de ser preso. A informação surgiu numa entrevista à rádio Massa FM do interior do Paraná. No mês passado, ele havia se tornado réu por tentativa de golpe de Estado. Agora há pouco, dessa tarde, Alexandre de Moraes deu 48 horas para que a defesa do Léo Índio explique se o acusado fugiu efetivamente do Brasil. Porque ele, por enquanto, é réu. Mas ele fugiu?
Está com medo de ser preso? Essa informação foi divulgada justamente no dia, do dia de hoje, em que o Supremo tomou uma outra decisão importante em relação ao Léo Índio, mais um integrante da família Bolsonaro, que aparece fora do Brasil. Laura Cocho, atualiza pra gente, por favor. Rodrigo, hoje a primeira turma do STF formou maioria para negar um recurso da defesa do Léo Índio. Segundo os advogados dele, ele não deveria ser julgado pelo Supremo porque ele não tem foro privilegiado. Mas o que acontece é que a corte é responsável por julgar todos os casos relacionados ao 8 de janeiro. Então, com isso, o Supremo decidiu manter o Léo Índio como réu por participar dos atos golpistas. Ele é acusado de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, ameaça contra o patrimônio e deterioração do patrimônio tombado. Rodrigo. Muito bem, esse aí é o resumo da situação do Léo Índio. Vamos falar de mais um extremista? Daniel Silveira. Termina amanhã o prazo para o STF decidir o futuro do ex-deputado extremista do Daniel Silveira. 5 ministros da corte já votaram em plenário virtual para que o bolsonarista seja mantido preso. São necessários 6 votos para formar maioria. Laura, rapidinho, traz para a gente a atualização que nós temos outras informações aqui. Rodrigo, essa votação se refere também a um recurso apresentado pela defesa do Daniel Silveira pedindo que ele volte à liberdade condicional. Até o momento quem votou foi o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e agora o último voto foi do Edson Fachin. Rodrigo. Muito bem, então temos aí as atualizações sobre bolsonaristas, extremistas, alguns fugidos, outros tentando fugir. A família dá no pé, a família dá no pé a família Bolsonaro. E quem não deu no pé está preso, que é o caso do Daniel Silveira. Lula, voltamos agora a falar sobre a viagem de Lula para a Ásia, O presidente Lula começou essa viagem pelo Japão. Ele e a primeira-dama Janja chegaram a Tóquio na noite de segunda, foram recebidos pelo imperador Naruhito e a imperatriz Masako. A cerimônia de boas-vindas com honras militares aconteceu no Palácio Imperial. Foi planejada com o objetivo de ampliar parcerias comerciais entre o Brasil e o Japão. Laura, traz pra gente, porque, como eu disse, essa viagem ficou um pouco ofuscada pelo julgamento do Bolsonaro. O Lula está tentando fechar acordos, vendas de aviões do Brasil para o Japão, entre outras coisas, Rodrigo, o presidente Lula foi acompanhado também pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira. Um destaque importante é que as visitas ao estado do Japão são organizadas no máximo uma vez por ano. E a visita do Lula é a primeira organizada no país desde 2019, então há 6 anos sem receber nenhum chefe de Estado. E é justamente nesse ano que o Brasil e o Japão celebram 130 anos de relações diplomáticas. Entre os acordos, como você citou, está a venda de 20 jatos da Embraer para o Japão e esse negócio vai render aí cerca de 20 bilhões de reais para a Embraer, Rodrigo. Muito bem, Laura, agradeço aí pelas informações. Enquanto a Laura falava, eu estava lendo aqui se tinha mais alguma atualização sobre Lula, que está indo para o Vietnã, para completar essa viagem à Ásia. Vamos rapidinho para o Rio de Janeiro, porque acontece nesta tarde uma manifestação em memória de Rubens Paiva. O Ocupa Rubens Paiva, tortura nunca mais, em frente ao batalhão da PE, Polícia do Exército, antiga sede do DOI-CODE, onde ele foi morto, onde ele foi torturado e morto. O repórter Lucas Rocha está lá e traz mais informações para a gente. Lucas. Estou aqui em frente ao 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, onde acontece hoje o ato Ocupa Rubens Paiva. Nesse prédio aqui, que hoje funciona a Polícia do Exército, foi um dos principais espaços do aparato repressivo da ditadura militar. Foi aqui que funcionou o DOI-CODE e foi aqui que Rubens Paiva foi trazido após ser sequestrado por agentes do Estado. Por conta disso, há 10 anos há um busto em homenagem a Rubens Paiva aqui nessa praça, a Praça Lamartine Babo. E hoje, nesse ato, estão presentes movimentos sociais, parlamentares e virá a família de Rubens Paiva para receber uma moção em homenagem à luta dessa família por direitos humanos. Esse ato também tem como lema Tortura Nunca Mais e reivindica que aqui seja construído um museu da memória, onde já foi centro de tortura. Esse ato também é importante reforçar, acontece um dia depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe de Estado. Muito importante esse trecho final que o Lucas trouxe para a gente, Lembrar a memória de Rubens Paiva no momento em que estão sendo julgados
outros militares e o Jair Bolsonaro por tentativa de implantar uma segunda ditadura militar no Brasil. Viva Rubens Paiva, viva a memória de Rubens Paiva e de todos aqueles que morreram sob tortura. Obrigado ao Lucas, vocês separam cada vez mais o ICL com repórteres na rua. A gente teve repórteres lá em Brasília, no STF, e o Lucas Rocha acompanhando tudo pra gente diretamente do Rio de Janeiro. Vai começar já já o ICL Notícias, segunda edição. A Laura Couto estava até agora há pouco ali do lado, na redação, onde Chico Sá está ali atrás, estou vendo o Chico, a Gabi Varela, a gente tem estreia hoje definitiva, Juliano Medeiros, né, como comentarista. Laura, obrigado mais uma vez, daqui a pouco eu estou lá no N2 e amanhã a gente se vê de novo no ICL Urgente. Valeu! Muito obrigado a todas e todos que nos acompanham. Fique aqui, porque começa o N2 com análise e aprofundamento das notícias. Até mais! Você é corredor de 5K, de 10K, você corre meia, você corre maratona e você tem aqueles desafios que todo atleta tem. Você fica nervoso antes de treinar, você fica nervoso antes de uma competição, parece que você bateu no seu limite e não consegue avançar dali. Pois é, as pessoas que praticam esportes encontram esses desafios. A gente resolveu fazer uma jornada esportiva e aprender com os maiores atletas da história, no Brasil e no mundo. E vai começar essa jornada no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Todo mundo vai se transformar com os ensinamentos dessa turma.